Trazendo um pouco para coisa mais próxima do nosso dia a dia aqui em São Paulo e não lidando com esse tipo de relação, né, de um pseudo-poder, um possível poder com o cidadão, e é um poder lá no Rio de Janeiro, a ação das milícias. Aqui em São Paulo, um caso que chamou bastante atenção, e não fazendo absolutamente nenhuma relação entre eles, mas trazendo uma questão que é a população assustada, e no caso, a pessoa especificamente assustada diz respeito àquele caso que aconteceu lá em Parelheiros, em que uma vítima, uma mulher de 53 anos, esteve numa abordagem da Polícia Militar, comerciante da região, em que houve um entreveiro ali com a polícia. Há vários vídeos divulgados. Um deles, ela está com um cabo de vassoura na mão, tentando agredir um policial, e em outros dois o policial pisa o pescoço dela, inclusive faz exercícios de subir e descer no pescoço dessa vítima. E isso aconteceu já faz um tempinho, mas houve uma decisão que envolve a Justiça Militar absolvendo esse soldado. E aí uma reportagem hoje da Folha de São Paulo falando sobre isso e falando da questão de estar ou não assustado para sair na rua depois de um caso tão marcante como esse. Pois é, e ainda que ela estivesse ali com o cabo da vassoura e tal, né, espera-se, claro, sempre que o policial esteja preparado para dominar esse tipo de situação com muita tranquilidade, né, sem qualquer ação violenta. Deve ser algo assim que ele faz brincando, né? Deve estar preparado para isso. Não é alguém com um fuzil apontado para ele, né? Não é uma defesa da própria vida, um ato de autodefesa. E há aquele problema antigo, Ronald, da diferença de abordagens, né? Isso é impressionante. Dependendo do lugar, da renda, do lugar onde a polícia está atuando, está agindo, onde ela faz a abordagem, você tem abordagens muito diferentes. E aquele troço, se a polícia é recebida a bala, não importa onde for, ela vai responder a bala. Ela tem esse direito, tem esse dever, não é? Porque ela está ali representando a autoridade do Estado e não pode sucumbir, não pode se sujeitar porque é recebida a bala. Ela tem de impor a força do Estado. Esse é o princípio, não há dúvida quanto a isso. Agora, essas abordagens na rua, às vezes por uma pequena confusão, ou porque estão buscando alguém e que precisa ser buscado, mas é alguém que conhece as pessoas ali, que tem parentes ali, então às vezes há uma reação passional das pessoas. A polícia tem que estar preparada para lidar com isso sem qualquer violência. Convenhamos, uma senhora com cabo de vassoura não representa nenhuma ameaça àquele policial. Claro que ela não deveria fazer isso. Mas isso é outra história. A reação é absolutamente desproporcional. Até pelo que poderia ter provocado. E hoje o que você tem é essa mulher e a família dessa mulher com medo de represália, porque o caso foi parar na justiça, tanto que eles vão recorrer, e com medo de sair na rua. E não só por causa disso, né? Isso vai virando uma sensação permanente naquelas pessoas. Muita gente oportunista, que não gosta da polícia, aproveita esse tipo de situação para atacar a existência da polícia. São esses jacobinos colonizados, né? Porque existe esse movimento nos Estados Unidos, um movimento infanto-juvenil, cretino, bancado por políticos espertalhões que sabem que isso não vai ocorrer, mas ganham votos com isso. Além de gente endinheirada que gosta desse tipo de manipulação, eles manipulam esses jovens, fazem com que esses jovens abracem causas grotescas, estúpidas, porque querem provocar instabilidade sociocultural. É um negócio profundo, muito, muito grave. E aqui no Brasil muita gente copia e usa esse tipo de episódio. Tá vendo? Não pode ter polícia, tem que desaparecer a polícia, não pode ter polícia militar e tal. Isso é uma grande bobagem. Se você conseguir avançar com um projeto de unificação de polícias civil e militar, isso vai demorar mais de uma década para ser realizado com eficiência.
Porque hoje há incumbências específicas da Polícia Militar que nenhuma outra força está preparada para executar. E você tem incumbências, aliás, incumbências pelo fato de que é uma polícia do judiciário, incumbências que a Polícia Civil tem, que nenhuma outra polícia está preparada para executar. Há coisas que a Polícia Militar está preparada para fazer, treinada para fazer, que nem a Polícia Federal consegue fazer. Determinados tipos de embates, de confrontos, só ela está preparada, a não ser o Exército, mas essa é outra história. Então, a Polícia Militar é fundamental, num país, aliás, onde o crime nada de braçadas, onde nós temos aí um número inaceitável de assassinatos todos os anos. Quando cai para 40 mil por ano, as pessoas falam, puxa, que maravilha, 40 mil por ano. Como se fosse um número baixíssimo, porque já chegou a 70 mil. Isso, casos contabilizados. Porque às vezes o sujeito toma um tiro, ele vai para o hospital, passa 2 semanas no hospital, tem uma parada cardíaca e oficialmente ele morreu de parada cardíaca. É que nem trânsito, Zaidan. Que nem acontece no trânsito, a mesma coisa. Um acidente de moto na Marginal, o cara passa 3 semanas internado no hospital, depois ele morre de infecção generalizada, digamos assim. Exato. Ele não morreu do acidente. Mas o que o levou ao hospital, né? Exato, exato. Então, isso é lamentável. Aqueles que usam esse tipo de situação para tentar atacar a polícia, para tentar atacar a instituição, a existência da polícia. Agora, outra coisa, essa crítica permanente que tem de ser feita e tem de ser cobrada de quem manda, secretário de segurança, governador do estado, porque eles são os chefes. Quem é o chefe maior das forças policiais no estado de São Paulo? É o governador do estado. Ele, inclusive, determina quem é que manda, quem é o coronel que vai comandar as tropas, quem é o delegado que vai ser o delegado-geral da Polícia Civil. Então isso tem de ser cobrado de quem tem o poder. Esse tipo de abordagem não é aceitável. Não é aceitável porque não é uma abordagem que acontece em todo lugar. Então nos Jardins é diferente? Por quê? Na Faria Lima é diferente? Por quê? Porque a abordagem num lugar distante, na periferia e tal, ela tem de ser imediatamente violenta. Não há alternativa à violência. Isso não pode ser uma coisa banalizada, continuar sendo assim. É uma senhora que hoje não consegue sair na rua por medo. Medo do Estado. Não é verdade, Rolando? É o fim. É exatamente isso ainda. É o fim. Cidadão acuado, porque é aquele que deve proteger é aquele mesmo que ameaça e que te assusta.